próximo cenário de música, eu gostaria de deixar um versículo com vocês, para depois ler o texto que eu vou expor. No Salmo 40, versículo 3. E depois dos lábios, novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Acerca da música, há 4 verdades aqui muito importantes que eu gostaria de deixar para os irmãos. A primeira delas é que a música que agrada a Deus tem uma origem divina. E depois dos lábios. Quem põe nos lábios a música que agrada a Deus é o próprio Deus. Essa música não vem da terra, ela emana do céu. Ela não vem dos homens, ela vem do próprio Deus. É Deus quem põe nos lábios. Isso é tão importante. Segunda verdade, esse versículo, não só a origem dessa música, mas a natureza dessa música. É um novo cântico. Não um novo de edição, mas um novo de natureza. Eu ouvi com muito carinho o coral masculino e músicas antigas. E quanto mais antigas são, parece que mais fala o coração. Porque as coisas velhas se tornam cada vez novas. Sempre ouvimos assim o Evangelho. Ouvimos sempre as mesmas mensagens e elas são sempre novas ao nosso coração. A terceira coisa que esse versículo ensina sobre música não é apenas a origem, não é apenas a natureza, mas o propósito. É um hino de louvor ao nosso Deus. Essa música vem do céu e ela retorna para o céu. Ela não é para entreter, ela não é para agradar, ela não é para distrair, ela é para adorar a Deus. Ela vem de Deus e ela volta para Deus. A quarta verdade que esse versículo nos ensina sobre música é não apenas a origem, não apenas a natureza, não apenas o propósito, mas em quarto lugar, o resultado dessa música. Muitos dessas coisas temerão e confiarão no Senhor. A música sacra, ela tem pista dupla. Ao mesmo tempo que nós a endereçamos a Deus no que tange a adoração, ela retorna para nós com um grande impacto evangelístico. Muitos dessas coisas temerão e confiarão no Senhor. E os irmãos, nesta conferência sobre música, possam sempre relembrar essas 4 verdades. A origem dessa música divina, a natureza dessa música, ela é sempre nova. O propósito dessa música é adorar a Deus. E o resultado dessa música é produzir impacto no coração das pessoas, trazendo-os aos pés do Salvador. Amados, eu quero partilhar com vocês o texto bíblico de segunda carta de Pedro, no capítulo 3. Abra, por favor, sua Bíblia comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. E peço a você que, lido o texto, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto na Bíblia aberta. Então, abra aí, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu estou lendo na versão atualizada, talvez difira um pouco aí as palavras, então acompanhe aí em silêncio essa leitura. Está escrito assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, é ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor um dia com 1000 anos, e 1000 anos
sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele não ganha para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá entretanto como ladrão diante do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se estarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, dos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Amém. Amados, eu quero conversar um pouco com vocês sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é certamente a acrópole da esperança cristã. É o pináculo da nossa teologia cristã. É a consumação da história, retratando para nós, amados irmãos, que a mentira não vencerá a verdade, que a injustiça não vencerá a justiça, que o mal não vencerá o bem, e que o diabo não vencerá o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou, e está vivo e há de voltar para buscar a sua glória. A segunda vinda de Cristo é uma realidade inegável. Jesus voltará. Primeiro, pessoalmente. Ele não mandará um embaixador, ele mesmo virá, pessoalmente. Segundo, a segunda vinda de Cristo será visível, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Terceiro, a segunda vinda de Cristo será audível, ouvida a voz do arcanjo, ressoada da trombeta de Deus, descerá dos céus. Quarto, a segunda vinda de Cristo será repentina, diz o apóstolo Paulo, será num momento, num abrir e fechar de olhos. As palavras de Jesus vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Com esta rapidez, Jesus voltará. Sexto, Jesus voltará inesperadamente. Vai ser como um ladrão que não manda telegrama. O dia da volta do Senhor Jesus Cristo vai ser um dia comum, como os demais, onde as pessoas vão levar seus filhos para a escola, buscá-los na escola, levantar cedo para ir para o trabalho, retornar do trabalho. Não vai ser um dia óbvio. Portanto, para algumas pessoas, esse dia vai pegá-los de surpresa. Mas nós não somos filhos das trevas, precisamos pegar de surpresa. Nós somos filhos da luz, diz o apóstolo Paulo, e nós estamos aguardando ansiosamente a volta do nosso glorioso Redentor. Mas ainda, a volta do Senhor Jesus será inescapável. Diz o apóstolo Paulo, que vai ser como uma mulher grávida. Ao estar grávida, ela precisa dar à luz. Há muitos que não querem ouvir essa verdade. Há outros que torcem essa verdade. Há outros que negam essa verdade. Mas ninguém pode impedir que Jesus Cristo volte e volte gloriosamente. Mas finalmente Jesus voltará triunfantemente, vitoriosamente, gloriosamente. E diz a Escritura que Ele vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o dragão, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e também a morte, o último inimigo a ser vencido. E então Ele entregará o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos.
Esse texto que nós acabamos de ler, e você vai acompanhar comigo com a sua Bíblia aberta, trata deste assunto. Então, por favor, observe comigo. Pedro começa assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Claro, ele já escreveu a primeira, nós temos a primeira de Pedro, e esta carta é a segunda carta de Pedro. E ele diz assim: em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Eu acho tão lindo isso aqui, sabe por quê, pastores? Nós não devemos ter a pretensão de, sempre que subirmos ao púlpito, ensinar coisa inédita para o povo. Nós ensinamos as mesmas verdades, as antigas verdades, as velhas verdades, que são sempre novas verdades. Pedro já tinha ensinado sobre a segunda vinda de Cristo para aqueles irmãos. O que ele está fazendo? Tornando a ensinar as mesmas coisas, relembrando a eles as mesmas verdades. É o que eu estou fazendo hoje. Eu tenho certeza que eu não estou dizendo nada novo para você, mas apenas recordando a você essas gloriosas verdades que você já conhece sobre a segunda vinda de Cristo. Olha o verso 2 comigo. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que é que Pedro está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui é que a segunda vinda de Cristo, que ele está agora ensinando, não é um fato novo, não é um ensino novo, não é uma verdade nova. Os profetas trataram disso, Jesus tratou disso, os apóstolos também trataram disso. Ele está tratando novamente. Em outras palavras, os profetas falaram mais da segunda vinda de Cristo no Velho Testamento do que da primeira vinda. O próprio Jesus, lá em Mateus 24, tratou da sua segunda vinda, quando ele estava no Monte das Oliveiras, olhando para frente do Monte Moriá, onde estava o templo tão majestoso, e os discípulos, que eram interioranos, eram da Galileia, encantados com aquela belíssima construção, disseram a Jesus: olha, que pedras, que construções. E Jesus disse: pois não ficará pedra sobre pedra. E eles, pasmos, perguntam: mas quando será isso? Que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus Cristo responde para ele: vede que ninguém vos engana, porque surgiram muitos falsos mestres, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos, haverá fomes, haverá pestilências, e o amor se esfriará de quase todos, e o evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Os apóstolos também trataram disso. Pedro tratou da segunda vinda, João tratou da segunda vinda, Paulo tratou da segunda vinda, e esta é uma verdade ensinada em toda a Bíblia. Para vocês terem uma ideia, dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 3 não tratam da segunda vinda. Quais são? Filemão, 2 de João e 3 de João. Todos os demais livros do Novo Testamento enfatizam esta gloriosa verdade de que Jesus voltará poderosa e gloriosamente. Mas por que Pedro está dizendo isso? Confira comigo o versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pedro está introduzindo esse assunto porque ele vai alertar a igreja sobre o problema dos falsos mestres, que estão negando que Jesus voltará. Onde está a promessa da sua vinda? E Pedro vai nos ensinar aqui que os falsos mestres têm uma falsa doutrina e por isso têm uma falsa conduta. Se a teologia está errada, a vida vai estar errada. Se a doutrina está errada, a conduta vai estar errada. Você nunca verá um falso mestre ser exemplo de piedade, porque o homem, assim como crê, assim ele é. Então o que está acontecendo? Prestem bem atenção. O problema dos falsos mestres não era apenas negar a segunda vinda, perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Eles estão negando algo maior. Eles estão negando que a Bíblia seja um livro confiável. Porque Pedro está dizendo: os profetas falaram, Jesus falou, os apóstolos falaram, mas os falsos mestres estão dizendo: mas isso não quer dizer nada. Cadê a promessa da vinda dele? Meus irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde as pessoas estão se levantando hoje, e aqui em São Paulo inclusive, alguém escrevendo um livro sobre isso. Não, a Bíblia não é palavra
palavra de Deus. A Bíblia não é a verdade, a Bíblia está cheia de erros, a Bíblia está cheia de contradições, a Bíblia, ela contém a ideia humana, mas ela não é a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com Jesus que diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É Jesus quem está dizendo que ela é a verdade. Outros, não, esse livro é falível. Eu prefiro ficar com Jesus que diz, e a Escritura não pode falhar. Então o que os falsos mestres vêm ensinar é o seguinte, não, o que a Bíblia está dizendo não é verdade, não, isso é uma utopia, não, isso é uma ilusão, ele não vai voltar não, o que os profetas falaram, o que Jesus falou, o que os apóstolos ensinaram, isso não vai acontecer não. Eles estão negando que a Bíblia seja a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente, inspirada. Pedro está aqui defendendo esta grande tese de que a Bíblia é a palavra de Deus e você pode crer e confiar que ela é a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente, eterna. Ninguém pode destruir. Levanta um crítico, não, tem erro aqui, outros não, tem contradição ali. O que vai acontecer? Essas críticas viram poeira, esses críticos morrem e passam, e a palavra de Deus, que já foi perseguida, já foi jogada nas fornalhas, já foi proibida, continua viva, poderosa, na sua marcha triunfante. Louvado seja Deus. Agora notem vocês que quando os falsos mestres negam a segunda vinda de Cristo, negam com um argumento falso. Qual é o argumento falso deles? Confiram comigo o versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então diz o seguinte, sabe por que Jesus não vai voltar? Diz os falsos mestres. Porque esse mundo, desde que é mundo, nada mudou. Se esse mundo, desde que é mundo, nada mudou, nada vai mudar também. Então essa promessa de que ele vai voltar, ela é vazia. Ela é uma ilusão, dizem os falsos mestres. Mas esse é um argumento falso. Este é um argumento enganador, e Pedro vai usar 3 argumentos para derrotar as teses dos falsos mestres. Primeira tese de Pedro, olha comigo, versículo 4, versículo 5 diz assim, porque deliberadamente esquecem. Notem comigo isso, o problema dos falsos mestres não é um problema de memória, de perda de memória, é um problema de caráter. De caráter. Eles não esquecem porque tiveram um lapso de memória. Eles esquecem por conveniência. Aliás, o ateísmo não é um problema intelectual, o ateísmo é um problema moral. É isso que Paulo argumenta em Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter na língua grega significa matar por afogamento. Essa verdade vem, essa verdade confronta, essa verdade fere, essa verdade mostra a realidade para o homem mau, para o homem ímpio, para o homem perverso, mas ele não quer escutar, ele não quer mudar a vida, ele não quer mudar a conduta, então ele pega essa verdade e tenta afogar essa verdade e matar essa verdade. O problema dele não é intelectual, o problema dele é moral. Então nota o que eu vou dizer. Quando alguém não quer mudar a sua vida, ele tenta mudar a teologia. Ele prefere adequar a teologia dele para justificar o erro dele. Então o homem não quer enfrentar o juízo de Deus, ele não quer acertar a vida com Deus, ele não quer se preparar para encontrar com Deus. Ele diz, não vai voltar não, Jesus não vai voltar não vai ter juízo então não, então pronto, acabou. Isso é a mesma coisa de uma avestruz enfiar a cabeça na areia e achar que a realidade não existe mais. Então qual é o argumento de Pedro para refutar, para derrotar a ideia dos falsos mestres que estão negando a segunda vinda de Cristo? Pedro vai usar 3 argumentos. Primeiro argumento, olha comigo aí, versículo de número 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Primeiro argumento, não mudou nada não, é? Vocês estão negando que a Bíblia é verdade? É? Vocês estão negando que a palavra de Deus é verdade? É? Pois bem, o mundo que existe através do poder da palavra de Deus. Foi por meio da palavra que Deus trouxe à existência as coisas que não existiam. O mundo
mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Essa palavra que vocês estão dizendo que não é verdadeira, essa palavra que vocês estão dizendo que ela não é confiável, foi por meio dessa palavra que Deus criou o universo. Segundo argumento de Pedro, olha comigo o versículo 6. Pela palavra de Deus veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Vocês estão dizendo que nada mudou? Vocês estão esquecendo uma coisa: mudou sim, já teve juízo sim, Deus trouxe o dilúvio sim. E sabe como é que Deus trouxe o dilúvio? Pelo poder da sua palavra. Essa mesma palavra que vocês estão negando, essa mesma palavra que vocês estão dizendo que não merece crédito, foi por essa palavra que Deus trouxe o juízo a este mundo do dilúvio. Terceiro argumento de Pedro, olha comigo o versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. O que Pedro está dizendo é o seguinte: vocês estão negando que a palavra é verdadeira? Vocês estão negando que a palavra é confiável? Pois é, por essa palavra Deus criou, por essa palavra Deus trouxe o juízo do dilúvio, e por essa mesma palavra Deus trará o juízo final, reservando os céus e a terra entesourados para o fogo e destruição dos homens ímpios. O que Pedro está fazendo aqui, irmãos? Não só reafirmando que Jesus voltará, mas reafirmando que a Bíblia é um livro sério, que a palavra de Deus merece confiança e crédito. Chama a sua atenção para 3 versículos. Eu vou lê-los e eu queria que você prestasse bem atenção no conteúdo deles. Primeiro versículo, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Os céus, no plural, não é céu, é céus. É a mesma expressão de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus céus. E aos céus aí implica todo o cosmos, todo o universo, todos os mundos estelares, todas as galáxias, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tudo isso, diz João, diz Pedro, preste atenção, tem sido o quê? Entesourados para fogo. Agora olha o verso 10 comigo. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Esta é a linguagem, por exemplo, da desintegração do átomo. Os céus abrasados, derretendo, os elementos se desfazendo. Agora olha o versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Irmãos amados, é impossível que alguém coloque numa tela cinematográfica um filme de ficção representando esse fato. Este ano passado, no começo deste ano, nós vimos a Austrália ardendo em chamas, um dos mais devastadores incêndios da história. Até a nossa floresta amazônica, floresta úmida, tivemos focos de incêndio. O ano passado, vimos a Catedral de Notre Dame em Paris ardendo em chamas. Isso é nada diante deste quadro que Pedro está pintando. Você já pensou? Os céus derretendo, incendiados, os elementos abrasados se desfazendo. Você já pensou em incêndio cósmico? Você já pensou que é a terra toda pegando fogo? Ninguém descreveu com cores tão fortes na Bíblia como Pedro está descrevendo neste capítulo o que vai acontecer no dia que Jesus voltar. Se isso fosse colocado num cinema, diria para vocês que teria que ser faixa preta, acima de 18 anos, para assistir a cena. Pois este é o quadro que Pedro pinta da segunda vinda de Cristo. Bom, daqui a pouco eu volto aqui para esclarecer algo mais. Confira comigo agora uma coisa importante. E vale a pena você destacar isso comigo agora. Olha aí. A pergunta dos falsos mestres era: cadê a promessa da sua vida? Onde
está essa promessa? Desde que mundo é mundo, nada mudou, dizer eles que estavam errados. Mas eles podiam comentar, bom, mas os profetas falaram que ele ia voltar, os apóstolos falaram que ele ia voltar, Jesus falou que ele ia voltar, talvez os pais da igreja acreditavam que ele fosse voltar, os reformadores falaram que ele ia voltar, e os irmãos do passado, os nossos pais falaram que ele ia voltar, o meu bisavô falou que ele ia voltar, o meu avô falou que ele ia voltar, os meus pais falaram que ele ia voltar, eu estou falando que ele ia voltar, por que não veio ainda? Essa era a pergunta dos falsos mestres. Qual é a resposta de Pedro? Vamos ver, versículo 8, o tempo na perspectiva de Deus. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Preste atenção nisso. Deus não vê o tempo como você e eu vemos o tempo. Eu e você só entendemos tempo na perspectiva de passado, presente e futuro. Mas Deus está lá no passado, Deus está aqui no presente, Deus está lá no futuro, no seu eterno agora. Bom, mas alguém pode fazer outra pergunta, mas por que ele não voltou ainda? Tem crente até que ora, oh Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas não é porque está querendo que Jesus volte, não é porque está querendo sair da magrela que está vivendo. Então vamos ver a resposta de Pedro sobre isso. Confira o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro está dizendo é que se parece a você e a mim que Jesus está demorando, é porque Deus é longânimo e quer ainda dar uma chance a você para estar preparado para que aquele dia não pegue você de surpresa. Porque não basta ser crente, não basta ser assembleiano, não basta ser presbiteriano, não basta ser batista, não basta ter clichê de crente, não basta ter lamparina na mão, é preciso ter azeite, é preciso ter azeite, é preciso estar preparado. Então o Senhor está sendo longânimo com você, comigo, nos dando a oportunidade de estarmos preparados para que aquele dia, como ladrão, não nos pegue de surpresa. Mas alguém pode argumentar assim, bom, mas já que Deus é longânimo, e Ele está dando uma chance para a gente se preparar melhor, então deixa eu viver um pouco mais assim, mais acomodado, deixa eu curtir o melhor dos banquetes do mundo então, deixa eu viver minha vidinha, do meu jeito, porque Deus vai me esperar. Quem sabe amanhã, quando eu estiver lá no finalzinho, já dobrando o cabo das tormentas, aí sim eu me reconcilio com Deus. Aí Pedro argumenta no versículo 10 assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, numa hora que você não espera, você não sabe o dia, você não sabe a hora, portanto vigie. Também você não sabe a hora que Deus vai levar você, portanto vigie. É como fizeram a pergunta para João Wesley: ô João Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todo dia eu estou esperando, todo dia eu estou preparado, todo dia eu estou aguardando e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Agora notem comigo, terceiro lugar, a forma como ele virá. Diz o texto que ele virá como ladrão. É muito curioso isso, porque vocês sabem que algumas seitas no passado tentaram marcar a volta de Jesus, né? Tentaram marcar, e pode ter certeza, qualquer pessoa que marcar a volta de Jesus vai fracassar. Não embarque nessa não. Ah, pastor, mas eu sou estudioso das profecias. Segundo a minha análise dos acontecimentos e segundo o que está escrito na Bíblia, não passa do ano tal. Vai fracassar. Vai fracassar. Porque foi Jesus quem disse: esse dia é da economia de Deus. Esse dia só Deus sabe. Ele não nos autorizou especular sobre esse dia. Ele nos ordenou a estar prontos, vigiando. Mas notem vocês o efeito dessa segunda vinda no versículo 10, a parte B.
Está escrito aí no parte B do verso 10: também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Agora, se os céus, que agora existem, e a terra serão entesourados para o fogo, os céus e a terra foram feitos por Deus. Agora chama a sua atenção para a parte B do verso 10: também a terra e as obras que nela existem. Eu pergunto, quais são as obras que nela existem? Quem construiu essas obras? E a resposta é: o homem. Prédios, casas, palácios, monumentos. O que Pedro está dizendo para você e para mim hoje é o seguinte: se tudo que você tem, você está construindo sobre a terra, você está construindo para o fogo. Isso vai virar fumaça e cinza. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos deu uma dica: ajunte tesouro lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Se tudo que o homem tem, meus irmãos, é dinheiro, ele é pobre demais. Porque se ele partir, ele não leva nada. Está igual um menino, um dia, um rapazinho, disse assim para um amigo dele: eu queria ser rico igual meu avô quando morreu. Eu falei: não, você está enganado. Quanto é que seu avô levou quando ele morreu? Quanto ele levou? Quando o John Rockefeller morreu, que foi o primeiro bilionário do mundo, um curioso foi ao cemitério e perguntou para o contador dele assim: ei, me conta aí, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador, espantado, olhou para ele e falou: mas você não sabe? Eu não sei, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Agora, se você tem um tesouro, irmão, você é crente no Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que você tem reservado no céu uma herança incorruptível, imarcessível e eterna. Muito bem. Agora, vamos olhar quais são as implicações de você e eu acreditarmos que Jesus vai voltar. Você acredita mesmo que vai voltar? Bom, então isso tem algumas implicações. Primeira delas, olha o versículo 11 comigo: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Que todas essas coisas, que coisas são essas que ele está falando? Os céus, a terra e as coisas feitas sobre a terra, tudo isso vai ser o quê? Desfeito. Se você crê mesmo nisso, então Pedro diz assim: deveis então ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Não dá para você crer, não, Jesus vai voltar, mas eu estou levando uma vida toda torta. Jesus vai voltar, mas eu estou vivendo em pecado. Seria uma loucura, seria um contrassenso, seria paradoxal e contraditório. Segunda implicação, olha comigo o versículo de número 12, o propósito, olha aí comigo, de que maneira você deve aguardar. Pedro diz assim: esperando a vinda do dia de Deus. Como é que um crente deva se relacionar com esta verdade que Jesus vai voltar? Ele diz: esperando. A ideia do esperando aí é ficar na ponta dos dedos, olhando no horizonte, como aquele pai do pródigo talvez estivesse olhando nas curvas da estrada todo dia para o filho voltar. Quando o filho apontou na estrada, ele saiu correndo para abraçar, para beijar e para festejar a volta do filho. É com essa expectativa, ser Maranata, ora vem Senhor Jesus, que a igreja deve aguardar a volta do seu Redentor. Outra coisa, versículo 12, a parte B, diz assim: não só esperando, mas apressando o dia da vinda de Deus. Agora eu pergunto a você, se só Deus sabe esse dia, como é que você e eu podemos entrar nessa agenda para apressar esse dia? E quem nos dá a dica é o Senhor Jesus Cristo, quando lá em Mateus 24, 14 ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim.
Você e eu podemos apressar esse dia, falando de Jesus, para a nossa família, para os nossos parentes, para os nossos condôminos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas de faculdade, para os nossos colegas de estudo, para os nossos amigos. Nós vamos falando e anunciando a eles a necessidade que eles têm de se reconciliarem com Deus, de acertarem a vida com Deus, porque eles enfrentarão o juízo de Deus, porque Jesus voltará, e quando Ele vier em glória, Ele vai se assentar no trono, e Ele vai julgar as nações. Ele vai dizer aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Mas Ele vai dizer para os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Mas, irmãos amados, pensem comigo na seguinte situação. Pastor, ao ler esse capítulo 3 de Pedro, o sentimento que eu vou ter é de pavor, é de muito medo. Você já pensou nessa cena do teto do universo desabar sobre a sua cabeça? Você já parou para ver essa cena dos céus incendiados no estrepitoso estrondo, os elementos se desfazendo? Você já pensou essa cena da terra toda está inflamada em chamas? Você já pensou São Paulo com seus prédios arranha-céus todos ardendo em chama? Não é uma cena de pavor? Não é uma cena que bota medo? Tanto é fato que lá em Apocalipse 6, 12 a 17, retratando a mesma cena, diz que os homens vão ficar tão desesperados, os ricos, os grandes, os poderosos, eles vão querer enfiar numa caverna. Eles não estão com medo de morrer não, eles estão com medo de enfrentar a ira do Cordeiro de Deus. Mas e nós, igreja, como é que vamos reagir? Como é que a igreja vai reagir nesse dia? Confira comigo, por favor, o versículo 13. Nós, olha a adversativa aí, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A Bíblia diz que esse dia vai ser dia de trevas para o ímpio, de pavor, de horror para o ímpio, mas para você, para a igreja de Deus, vai ser o dia mais feliz da nossa história, vai ser o dia de luz, vai ser o dia da vitória, vai ser o dia do arrebatamento, vai ser o dia da transformação, onde os vivos, os mortos ressuscitarão primeiro com corpos imortais, incorruptíveis, poderosos, gloriosos, espirituais, celestiais, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim nós estaremos para sempre com o Senhor, ouvindo a doce voz dele: vem, benditos de meu Pai, entre na posse do reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, que dia bendito e glorioso aquele será. Aleluia. Mas, amados irmãos, eu quero concluir, porque penso que Pedro escreveu esse capítulo 3, não como um escritor apenas, mas como um pregador. E como pregador que era, ele não pode concluir este capítulo, ou este sermão, sem fazer aplicações, porque o pregador, ele lê o texto, ele explica o texto, e ele aplica o texto. Então Pedro vai fazer 4 aplicações. Qual é a primeira? Confira comigo o versículo 14. Por essa razão, olha, por essa razão é uma expressão de consequência. Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, que coisas? A segunda vinda de Cristo, e tudo aquilo que vai acontecer nesse pacote da segunda vinda de Cristo, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Primeira coisa, se você crê que Jesus vai voltar e quer estar preparado, você tem que parar de brigar, meu irmão. Parar de fazer confusão. Parar de ficar com picuinha. Parar de ficar brigando, até com a sua sombra. É preciso que Jesus encontre você em paz. Porque tem crente que gosta de brigar, sabia? Tem crente que briga até com a sombra dele. Hoje, com o advento das redes sociais, está uma coisa triste. Pastores brigando, discutindo, se ferindo, se machucando. E às vezes aqui em cima,
se até discute, briga no campo das ideias, mas aqui embaixo os seguidores, é uma briga de foice no escuro. Irmãos amados, nós não temos que brigar uns com os outros, nós precisamos ser um, como Cristo nos ensinou, e brigar com o diabo. A nossa luta não é contra o seu irmão, a nossa luta não é contra o seu marido, com a sua mulher, com o seu filho, com a sua filha, com o seu sogro, com a sua sogra, com o seu vizinho, com o seu irmão da outra denominação. A sua briga é com o diabo, a nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vamos parar de brigar e viver em harmonia irrepreensivelmente, para que aquele dia não nos pegue de surpresa. Segunda implicação, segunda aplicação de Pedro, olha comigo os versículos 15 a 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Tem várias coisas bonitas de destacar aqui. Primeiro, Pedro admite que Deus deu uma sabedoria especial para Paulo, e que ele escreve algumas coisas difíceis de entender. Me alivia bastante isso, porque de repente só você acha que Paulo escreveu coisas difíceis. Pedro, que era colega dele, apóstolo como ele, também achava. Então fica triste só você que pensa que acha que é difícil. Não, Pedro achava também. Segunda coisa é que Pedro diz aí que ele fazia isso como costuma fazer em todas as suas epístolas. Está tratando de que assunto, irmãos? De que assunto que Pedro está tratando? Da segunda vinda de Cristo. E disse para vocês que Paulo, que escreveu 3 epístolas, tratou da segunda vinda de Cristo em todas elas, exceto em Filemon, que era uma espécie de memorando, a menor carta de Paulo. Terceira coisa digna de destaque é que muitas pessoas querem interpretar a Bíblia e acabam deturpando a Bíblia. Ele diz isso aí. Olha o que ele diz: os ignorantes e instáveis deturpam. Então não acredite em tudo aquilo que as pessoas falam aí, não. Tem gente que acha que só pelo fato da pessoa abrir a Bíblia e começar a falar, que Deus está falando. Você tem que examinar, você tem que olhar, você tem que ser bereano, você tem que consultar na Bíblia. É isso mesmo? É isso mesmo? Quarta coisa que eu chamo a sua atenção, que Pedro está dizendo aí, é que ao escrever essa epístola, ele já é um velho, Pedro. Por que você sabe que Pedro já era velho quando escreveu essa segunda carta? Muito simples de entender. Vocês se lembram de João 21, 18 e 19, quando Jesus está restaurando Pedro lá no mar da Galileia? Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando você era jovem, você ia para onde você queria. Quando você ficar velho, eles vão cingir você, eles vão pregar você, eles vão crucificar você, e eles vão levar você para onde você não quer. Disse isto, diz o versículo 19, para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Pois bem, com a perseguição que veio na época de Nero, a partir do incêndio de Roma em 64, tanto Pedro quanto Paulo foram martirizados. Pedro era um cidadão comum, portanto sofria a penalidade pior de execução do Império Romano, que era a crucificação. Paulo era um cidadão romano, foi condenado à morte também, mas foi degolado e não crucificado. Diz os estudiosos que quando Pedro foi para ser crucificado, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E no capítulo 1, versículo 14 desta segunda carta, o próprio Pedro diz, olha comigo: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então ele escreve essa segunda carta já no corredor da morte. E ele está dizendo, agora volte lá para o capítulo 3, versículo 16. Ele está dizendo que quando ele está velho, no corredor da morte, as cartas de Paulo já eram consideradas escrituras, palavra de Deus, inspirada, aceita pelas igrejas cristãs
do seu tempo. Terceira aplicação de Pedro, olha comigo, versículo 17: vós, pois amados, prevenis como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaeis da vossa própria firmeza. De quem que ele está tratando aqui? Quem são esses insubordinados aqui? Os falsos mestres. Estavam negando o quê? A segunda vinda de Cristo e a palavra de Deus. Então, uma dica para nós aqui, irmãos. É muito comum eu escutar, pastor Jair, gente fala, me escrever, dizendo assim: ô pastor, estou tão perturbado. Eu falei: o que foi, filho, você está perturbado? Eu falei: o fulano de tal, eu estava lendo na internet, o que ele estava falando, o que ele estava ensinando, o que ele estava pregando, mas me trouxe tanta confusão, me trouxe tanta dúvida, me trouxe tanta perturbação. Sabe o que ele está dizendo? Escuta essa gente não. Ô meu irmão, o tempo é curto demais. Você precisa remir seu tempo. Em vez de você ficar na internet escutando os falsos mestres que estão falando loucuras por aí, que estão torcendo a palavra de Deus por aí, que estão negando a palavra de Deus por aí, leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia, gaste tempo se alimentando com o trigo da verdade e não com a palha dos falsos mestres. Porque se a gente ficar escutando o que esses falsos mestres estão dizendo, vai ficar também perturbado, vai dizendo aí, vai descair da sua firmeza, você vai perder a alegria da salvação, você vai ficar cheio de dúvidas, cheio de confusão na sua mente. Estude a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, busque a verdade de Deus para o seu coração. Última aplicação de Pedro, versículo 18. Em vez de você ficar escutando os falsos mestres, Pedro diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte: em vez de você ficar dando ouvidos aos falsos mestres, cresça no conhecimento. E para crescer no conhecimento, tem que estudar. Então eu quero desafiar vocês aqui, a vocês assumirem diante de Deus o compromisso de ler a Bíblia toda esse ano. Lê a Bíblia. Porque se a gente não ler, vai se tornar massa de manobra na mão dos espertalhões da fé. Se você não lê, aí o camarada vai falar uma bobagem e você não vai ter filtro para saber se aquilo é de Deus ou não é de Deus, se é verdade ou não é verdade. Não tem substituto, irmão, não tem, tem que ler. Bem-aventurados que leem. Então lê a sua Bíblia, torna a ler, lê de novo, estude a sua Bíblia, medite na sua Bíblia, escute a palavra de Deus, venha para a igreja, abra a sua Bíblia, escute a palavra de Deus, faça anotação, pergunte e queira saber mais, cresça no conhecimento. E quando você cresce no conhecimento, também você cresce na graça. Aí você tem luz na sua cabeça e você tem fogo no seu coração. Como é que Pedro termina? Com a doxologia. Qual é a doxologia dele? A Jesus, a Ele, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus nos ajude, irmãos, a reavivar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, esta gloriosa verdade que Jesus vai voltar. Vai voltar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. A nossa pátria não está aqui, o nosso lar permanente não está aqui, a nossa casa permanente não está aqui, a nossa herança não está aqui. Nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui como pessoas que estão só de passagem. Estamos indo para a nossa casa permanente, nós estamos indo para o nosso lar permanente, nós estamos indo para a nossa pátria permanente, nós estamos aguardando o ressoar da trombeta de Deus, e nós subiremos para estar com Ele para sempre e sempre e sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.